Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o mercado do boi num dia de reviravolta, principalmente lá no mercado futuro, as condições que a gente via de negociação nos últimos pregões estão mudadas, inclusive os vencimentos maio e outubro atingindo o limite de alta. A gente vai entender o que está acontecendo com o mercado futuro e depois contextualizar isso para o mercado físico. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Douglas Coelho, direto lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O que aconteceu? O que foi fundamental aí para essa mudança no cenário lá na B3, lá no mercado futuro, hein, Douglas? Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, Alexandre, essa semana foi muito estressante, né? Foi uma semana de alta volatilidade, de muitos ânimos exaltados, né, no mercado como um todo, seja no mercado de ações, de dólar, e o mercado do boi gordo, as commodities agrícolas não ficaram fora disso, né? Então, foi uma semana de muita volatilidade, né? Os preços perderam R$ 45 em 4 dias. Nem na época da aftosa a gente tinha visto tamanha variação em tão pouco tempo, né? Então o mercado fugiu de alguma racionalidade, de algum fundamento, porque a gente hoje em dia não vê negócios acontecendo no mercado físico que justifiquem tamanha velocidade, né, de preço, né? A engrenagem pecuarista e indústria ela não está encaixando, não está saindo bastante negócio, né? Mas sim, os mercados exageraram, né? A gente viu 3, 4 limites de baixa seguidos do boi gordo, e hoje a gente está vivendo um limite de alta aqui na B3, né? Tanto o contrato de maio quanto o contrato de outubro, que são os vencimentos mais negociados, né, na B3, estão no limite de alta. O boi maio 171,80 e o boi outubro em 184,35. Né? O limite de alta é quando atinge, né, os 4,5%, né? Só tem comprador. Por enquanto a gente só tem comprador no mercado, não tem vendedor para dar dinamismo nos negócios. Então ele fica travado no limite de alta, só com compra. Agora, teve alguma mensagem do mercado físico que justificasse essa mudança de comportamento ou é mais só uma correção técnica mesmo, Douglas? Acredito que seja uma correção técnica. Em relação ao mercado físico, a gente vê preços ao redor de 200, preços de balcão, os frigoríficos tentando comprar em 195, 190, sem sucesso, porque as escalas estão ainda para o dia 23, dia 24. Nesse momento, o comprador ele quer comprar a preços menores também, mas o pecuarista viveu um 2020 com muita chuva, com uma condição de pastagem fora do comum, atípica também, ele tem condições de segurar esse animal no pasto engordando com custo baixo, né? Diferente da indústria, o pecuarista não tem contratos para cumprir, então ele consegue manter esse animal engordando nos próximos dias, né, até a situação acalmar, enquanto a indústria tem algum contrato ou outro para cumprir. Então a gente vê alguma variação bem mais brusca no mercado futuro, enquanto no mercado físico preços ao redor de 190, 195, 200, com escala para o início da próxima semana. Bom, só para a gente entender, Douglas, ontem foi um dia importante aí de preços. Os frigoríficos tentaram impor aí uma queda bastante forte nos preços oferecidos. A gente ouviu relatos aqui de que teve frigorífico reduzindo em até R$ 20 a oferta pelos animais. No caso de São Paulo, por exemplo, tinha a oferta de R$ 180 acontecendo. Não teve negócio. Hoje o frigorífico, então, pelo que eu estou entendendo, ele teve que voltar aos patamares anteriores de negociação e nesses novos patamares de 195, eles estão conseguindo negociar? Exato, exatamente. Ótima leitura, eu concordo com todas as palavras que você disse. A indústria hoje tenta um balcão aí de 190, de 195, mas não tem levado volume de matéria-prima, né? Essas escalas estagnadas aí na próxima segunda e a terça-feira, que é o dia 23 e 24, confirmam essa visão, reforçam esse sentimento que a gente tem. E diferente até de 2017, né, tudo que está acontecendo agora com o mercado futuro, o mercado físico, talvez esteja muito fresco na memória do pecuarista. Por quê? Porque ele viveu a carne fraca, viveu um Joesley Day, né, e viu que o mercado futuro amassou em 2, 3, 4 dias, 5 dias, que é o caso que a gente está vivendo, mas o que prevalece são os fundamentos de oferta e demanda. O boi gordo
ele leva bastante tempo para ser terminado, né? Ele é um mercado praticamente semanal, mensal. Se o pecuarista decidir não vender agora, ele consegue manter esse animal engordando, né? Então, o que a gente tem sentido aqui é uma certa cautela, assim, do pecuarista, negociando somente o mínimo, somente o necessário, e quando sai negócio, ao redor de 195 ou 200. Aliás, isso eu ouvi de um pecuarista ontem lá de Goiás, viu, Douglas? Ele disse que não adianta forçar o preço dessa forma que eles estão querendo, que nessas condições a gente não vai vender. Pode até haver uma flexibilização de preço, mas nesses níveis de queda de R$ 20 aí, que eles não iam aceitar e que teriam um fôlego de 90 até 100 dias aí para negociar os animais. Aparentemente é o pecuarista que está dando as cartas nesse momento, Douglas? Sim, a gente viveu um 2020 muito atípico, né? Não só em relação à notícia, mas em relação a clima. Se a gente tivesse visto uma virada de clima mais cedo, mais prematura, né? Com seca, com pouca chuva, com frio, né? Esse cenário não estaria tão favorável para o pecuarista, mas não é isso que aconteceu, né? A gente está em meados de março e ainda no Brasil Central a gente vê um volume bom de chuva, a gente vê uma frequência, vê uma boa luminosidade. Então as condições de pastagem abrem espaço para o pecuarista manter essa postura, né? É uma postura relativamente cautelosa, né? Ele não quer vender, não quer entregar seu patrimônio no momento de susto, no momento de estresse, já que ele teve tanto tempo, né? Teve um trabalho também para colocar esse arroba nesse animal terminado. Se ele conseguir manter esse animal no pasto, o máximo que ele vai ter é uma engorda com custo baixo, e aí sim ele tomar alguma decisão no momento onde esse estresse esteja passando, né? Acho que esse é o mais adequado nesse momento, né? Fugir do barulho, fugir de algum fake news, algum momento de estresse, porque ele está assim numa posição confortável. Muito bem. Então, a gente tem a tendência, pelo menos, do pecuarista manter a oferta dele restrita ou regulada, digamos assim. Mas eu ouvi também, Douglas, algumas análises preocupadas com a demanda, em função, obviamente, do impacto do coronavírus, dessa redução da mobilidade, enfim, do fechamento de restaurantes, fechamento de bares, hotéis, enfim, e uma preocupação com as exportações. Vamos falar primeiro do mercado interno. Alguma novidade da demanda interna, alguma avaliação a ser feita sobre o que está acontecendo com a demanda interna que justifique algum movimento dos frigoríficos nesse momento? Ótimo, Alexandre. É sempre bom a gente ver os dois lados da moeda. Em relação à demanda, qual que é o dado mais fresco, mais recente que a gente tem? É a informação da APAS, das associações de supermercado, né? Quando foi notificado a questão da quarentena, houve uma corrida muito forte da população para comprar alimentos. É claro que esse dado ele é do supermercado, das vendas como um todo, ele não só engloba a carne, né? Que na terça-feira agora, no início de março, as vendas foram 34,4% acima do mesmo período de 2019. Então, é um pouco mais de 1/3 de volume vendido, né? A carne bovina, ela entra muito bem nesse contexto, por quê? Porque é um alimento nutritivo, calórico, que pode ser estocado por um bom tempo. Então, a gente acredita que, até nos nossos levantamentos, conversando com quem está diretamente no varejo, no atacado, que aquela pessoa que comprava 2 quilos, 3 quilos e passava uma semana sem ir no mercado, ela foi no mercado e comprou 6 quilos, 7 quilos, 7,5 quilos de carne, né? Então, foi um movimento muito rápido, muito brusco. Mas a gente tem que ponderar também que isso não é um aumento de demanda simples assim, né? Quem comprou 7 quilos, ele não vai na próxima semana comprar mais 7 quilos, né? Ele vai passar 2 semanas, vai passar 3 semanas sem ir no mercado, né? Então, foi uma corrida muito rápida, sim, né? Os estoques do atacado estão enxutos, os preços do atacado também estão sustentados nos atuais patamares, né? Com essa corrida no varejo, né? Mas essa corrida do varejo, ela não foi acompanhada pela corrida da indústria. O que eu quero dizer com isso? Que a população e o atacado conseguiu escoar muito rápido
Só que a indústria não conseguiu comprar essa matéria-prima de uma maneira tão rápida assim também, já que a gente vê essas escalas aí para segunda, terça, no máximo quarta-feira da próxima semana. Então tem alguma incongruência aí que a gente deve ficar atento também. Esse mercado diário é sempre bom a gente ficar bem de olho, quando a gente olha para o mercado interno. Teve um enxugamento das ofertas e provavelmente uma necessidade de compra dos frigoríficos deve aparecer aí nos próximos dias, Douglas. Exato, exatamente. A velocidade do escoamento desses últimos dias foi muito grande, como a gente não havia visto em 2020 como um todo. Muito bem. Agora, isso traz uma perspectiva de melhora dos preços da arroba? Bom, a gente vê, como a gente comentou no início, né? Essa engrenagem ela não está girando, né? Se houvesse um fluxo de negócios muito grande, a gente poderia até arriscar algum preço ou falar, ó, tá indo para esse rumo, a tendência é essa, mas não é isso que está acontecendo, o mercado está travado. Ó, a indústria ofertando 190, 195, ela não está levando essa matéria-prima, enquanto o pecuarista está bem confortável, né? Está com a bola embaixo do braço e fala, ó, eu quero esperar passar esse momento, né? Enquanto as condições continuarem, se mantiverem a favor dele, é possível pensar em preços firmes, sim. Essa é a nossa visão. Legal. Agora, demanda internacional, fechamento de fronteiras, risco de... Ontem, por exemplo, a gente teve a questão do Porto de Santos bastante detalhada aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, até que ponto as exportações estão comprometidas nesse momento, Douglas, na sua opinião? E mais do que isso, China está voltando às compras? O que você tem visto aí no mercado? Perfeito, acho que vou responder a segunda pergunta antes da primeira. Acho que a grande notícia de hoje, que foi o destaque no mercado de commodities agrícolas, mas não só no mercado de commodities agrícolas como um todo, mercado financeiro, bolsa, ações, foi que hoje foi o primeiro dia em que a China registrou nenhum caso novo do coronavírus naquele país. Então, isso é uma luz muito grande no final do túnel para toda essa volatilidade e esse pânico. Ou seja, essa crise teve início, mas com certeza vai ter um meio e um fim. Tomara que esse fim seja prematuro, antes que todo mundo esteja esperando. Agora, em relação aos portos, né? Eu não sou um especialista em logística, em portos, mas a questão de alimentos, transporte de alimentos, é uma questão humanitária, principalmente numa crise, né? Barrar a entrada de alimentos, seja ele carne bovina, milho, soja, isso só agravaria a situação, né? Então, a nossa visão aqui é que os alimentos, os grãos, devem continuar sendo exportados sim. Quando a gente olha para o último dado do MDIC, do Ministério, né, houve uma pequena aceleração, né? É claro que todo esse tumulto não havia sido causado ainda, mas na primeira semana a gente tinha uma expectativa de envio de 110 mil toneladas de carne bovina in natura. E aí, com os últimos dados do MDIC dessa segunda-feira, a gente tem uma expectativa de 123,2 mil toneladas para março, né? Tem muito para passar debaixo dessa ponte, né? Esse mês está sendo um mês bem tumultuado, mas se a gente congelasse, se a gente mantivesse, extrapolasse esse ritmo para os próximos dias, esse desempenho de 123,2 mil toneladas seria 11,4% acima de fevereiro de 2020 e ainda assim 4% acima de março de 2019. Né? Então, principalmente olhando para alimentos, não é possível que os governos pensem na questão humanitária, né? E não barrem, não agravem essa questão da crise no momento que está todo mundo um pouco mais tenso. Agora, dá para a gente entender que essa movimentação positiva dos últimos dias, ela está relacionada à volta à compra da China, já que eu não sei, enfim, eu quero ouvir a sua opinião, já que dá para a gente perceber também que a Europa está fechada, não é a Europa que está demandando nesse momento, Douglas? É uma faca de dois gumes, né? A gente tem que olhar com bastante cautela. Por mais que a China esteja saindo da situação difícil, saindo de uma situação complicada, o resto do mundo está entrando em quarentena, está desacelerando, né? Para as nossas exportações em si, a China é muito relevante. Ela leva praticamente metade das nossas exportações de carne bovina. Então, ela voltando é bem positivo, né? É claro que ela voltando de uma vez, ela tem um peso maior do que um país ou outro desacelerando, ou outro país continua comprando, né? Eu quero dizer que a proporção dela em movimento, ela mexe mais do que um ou outro país desacelerando. O fato é positivo, mas a gente tem que olhar com cautela como que fica essa balança, né? Por mais que ela esteja
saindo, né, limpando a situação de crise, o resto do mundo está entrando em quarentena, está tendo uma atividade menor. Mas não dá para bater o martelo de que essa melhora que você pontuou aí nos números de exportação seja em função de uma volta da China ainda, né? Isso a gente vai saber só no... diga, desculpe. É possível acreditar que tem uma boa participação, sim. Está bem relacionado, sim. Ah, é? China voltando? Sim, é possível acreditar, sim. A gente teve notícias até das exportações de carne suína, de carne de frango, que continuam também com bom fluxo, né? Acho que a China é um importante parceiro comercial nosso e que isso é um fato positivo para o setor de proteínas como um todo. Só os nossos amigos lá de Brasília não falarem demais, né, Douglas? Não criar intriga aí com o comércio chinês, tá tudo bem, né? Pois é, a relação comercial ela tem que ser tratada, né, politicamente, né? Exatamente. Exatamente. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. É um bom momento, então, uma reviravolta aí no mercado futuro para os preços e no mercado físico tem cenários mostrando que a situação ainda é positiva. Num primeiro momento, teve esse consumo aumentado em função, obviamente, dessa crise toda provocada pela quarentena e a chegada do coronavírus. Vamos ver se ao longo das próximas semanas não tem nenhum tipo de arrefecimento aí desse consumo, né? Obviamente vai ter, né, Douglas? Mas talvez o que foi comprado inicialmente compense aí o que seria comprado nas próximas semanas e vai deixar de ser comprado a partir de agora, né? Exato, exatamente. A velocidade foi muito grande. Vamos ver se a velocidade de compra de matéria-prima vai acompanhar essa velocidade de escoamento. A única certeza que a gente tem de dias tão voláteis assim é que a volatilidade pode continuar, né? Mas, enfim, a gente já viveu situações parecidas em 2017, isso está bem fresco na cabeça do pecuarista, e pânico ou vender correndo de uma hora para outra não alivia nada da situação. O momento agora é de ter cautela, frieza, proteger a nossa família e também trabalhar da melhor forma o patrimônio. Isso aí. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado, viu, pela participação e volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço. Até mais. Abraço para você. Tá aí, Douglas Coelho. Deixa eu passar para vocês as cotações lá na B3, negócios positivos, portanto, como relatou aí o Douglas Coelho. A gente não tem o outubro, mas o Douglas já tinha me passado 184,75, uma alta de mais de 4,5%. O maio, olha aí, que é outro vencimento que está batendo no limite de alta, 171,80. Só tem comprador no mercado nesse momento, sem vendedor participando, uma alta de 4,92%. Março, 191 reagindo 2,69%. Abril, 171 reais reagindo 3%. E o junho, 173 reais e 35 centavos por arroba, uma alta de 1,76%. Ontem, o indicador acabou recuando aí 6%, voltou para baixo dos 190, 187 e 40, R$ 187,40. Então, hoje a gente já deve ver uma mudança desse indicador, refletindo pelo menos aí essa boa expectativa ou essa renovação do fôlego que está acontecendo lá na B3. De olho nesses mercados, a gente aqui no Notícias Agrícolas acompanha junto com você. Continue com a gente.